Sejam muito bem-vindos ao quarto dia do Retiro Digital. Tamo junto, vamos que vamos, família. Acordando antes do sol, tomando banho gelado, fazendo jejum até meio-dia, fazendo grounding, dançando, ativando o poder pessoal. E na aula de hoje nós vamos dar um passo a mais, aprofundando aí em toda a nossa jornada, tá bem? Então sejam muito bem-vindos. Nessa aula de hoje eu vou falar sobre a ativação que dissolve o conflito interior. Você anda com dificuldade, você tem uma série de questões mentais e emocionais que andam te trazendo dificuldade para que você execute aquilo que você foi chamado para fazer. Essa aula vai falar exatamente o que você precisa saber para que você resolva todas essas questões de conflito interno, tá bom? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso quarto dia do Retiro Digital. Já estava falando aqui que, vocês não têm o que fazer da vida, né? Porque 5h40 da manhã a negada já me marcando no Stories. Ah, molecada, tamo junto, muita gratidão. Me sinto realmente honrado pela vida de cada um de vocês e de Jesus ter me despertado para essa missão, Deus ter tocado no meu coração para realmente levar essa energia, compartilhar e principalmente, né, encontrando eco nos corações. Então, parabéns para vocês. Eu sei que não tem sido fácil todo esse processo, é um processo puxadíssimo, mas eu estou extremamente feliz e grato realmente por estarmos nesse movimento em conjunto. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui com intensidade, fazendo esse retiro, né, se trabalhando, buscando a espiritualidade, conhecendo ferramentas e principalmente fazendo tudo isso para que a gente possa viver de fato a nossa missão e propósito nessa terra, transbordando na vida das pessoas. Isso não tem paga, cara. Isso não tem paga, tá bem? Então, assuma a tua verdadeira identidade, que é imagem e semelhança do Criador. A sua verdadeira potência. A Gi postou hoje lá, né, do banho gelado. O bom do banho gelado é que eu já começo pensando em Deus. Meu Deus, me ajuda a sustentar esse processo, né? Porque realmente, às vezes é complicado, às vezes é um pouco difícil de você conseguir, mas você está sendo vitorioso. Todo dia que você consegue acordar antes do sol, todo dia que você entra nesse chuveiro gelado, nem sempre vai ser fácil, mas todo dia você vai se conquistar. Porque se você consegue fazer isso, você consegue fazer qualquer coisa, tá bom? Então vamos lá. Estamos empenhados, é isso aí, estamos empenhados em ajudar a transformar o seu ano num inferno, cara. Você vai fazer... Sabe por que eu falo isso? Porque o teu cérebro, a tua emoção e a tua mente vai protestar de tudo quanto é jeito. Cara, ontem eu fui dormir mais de meia-noite. Deu 4h40 da manhã, meu celular despertou e a primeira coisa que veio na minha cabeça é falar: foda-se todo mundo, que se lasque o mundo, eu preciso dormir, eu não quero tomar banho gelado, cara. Pelo amor de Deus, amanheceu aqui com 16 graus, cara. 16 graus, não sei como que tá pra você aí, mas aqui a parada foi braveza, cara, foi braveza. E nem sempre vai ser fácil, e nem tem que ser fácil. A partir do momento em que ficou fácil, você tem que ir para um próximo nível de dificuldade, porque na facilidade você não vai crescer, certo? Você não vai crescer. Então, para que a gente comece essa aula de hoje, tem muita coisa para te falar, tá bem? Mete o dedo aqui, ó, no coração se você estiver no Instagram. Se você estiver vendo essa aula depois no YouTube, cara, para de ser egoísta. Dá um like pro tio, mete o dedão no joinha, compartilha a parada, certo? E você que está no Instagram aqui ao vivo, vamos catar as ovelhas perdidas, as ovelhas desgarradas do Senhor? Tá parecendo um pastor, né, cara? Vamos chamar a galera aí que tá na pressão já, que já tá se movimentando dentro do Instagram, mas ainda tá cuidando da vida dos outros e não tá se ajudando, tá bem? Então vamos dar uma força para essa galera, vamos botar uma pilha neles? Vai aqui no aviãozinho, ó. Vai no aviãozinho, mete o dedão no aviãozinho e manda. 3 primeiras pessoas da tua lista, manda para essa galera, tá? Ou se você quiser fazer uma seleçãozinha e mandar para as pessoas que você mais sente no seu coração, pode fazer também, mas mande para 3 pessoas, tá bem? Esse é o compromisso que eu tenho com você. Todos os dias eu vou te fazer essa sugestão, na verdade uma cobrança mesmo, tá bem? Para que a energia não seja capenga. Eu tô te dando tanto, cara, eu tô te colocando tanto conhecimento, tanta sabedoria experiencial. Então vale a pena, tá? Vale a pena você retribuir. Quando você aprende a retribuir,
você entra no flow do universo, né? Você começa a ativar a reciprocidade, tá? Tudo que não é recíproco não tem muito valor nessa vida. Existe um movimento de troca, tá bem? Da mesma forma que Deus nos sustenta e nos dá tanto amor, a gente precisa aprender a ser recíproco também. Receber esse amor e compartilhar. Então manda aí 3, 5, 10, faz como você quiser, tá bem? Mas manda aí pra uma galera, convida mesmo, que hoje a aula vai estar, pesada, hein? Hoje a aula tá pesada. Então vamos lá. Qual que é a promessa de hoje? Existem, né, muitos conflitos internos, certo? E o conflito em si, quero começar explicando que o conflito em si, esse conflito interno, ele é necessário, tá bem? Ele é extremamente necessário. Então a gente vai primeiro quebrar esse paradigma de que os nossos conflitos internos, eles são negativos, tá? Não são. O conflito ele é necessário para te catapultar, para te impulsionar para um crescimento. Tanto que dentro da formação arquetípica do universo, tá bem? Existem 7 forças principais, através das quais todo o universo se manifesta. Isso são conhecidos como os raios espirituais, tá bem? Existem outros nomes, mas eu vou trazer a partir de um ponto de vista esotérico. Então você tem 7 raios dentro da constituição arquetípica do mundo. Tá bem? Então, qual que é o lance aqui? Você tem o primeiro raio, o segundo raio, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Dentro de toda essa composição dos raios arquetípicos da criação, você tem o quarto raio, que é o raio da harmonia através do conflito. Ele é chamado de raio branco, tá? Essa energia do raio branco. Harmonia através do conflito. E eu vou te dar uma chave aqui, eu quero que você anote essa parada. O ser humano, ele é qualificado pela energia arquetípica do quarto raio. Nossa, Antar, o que significa isso? Significa que a evolução do ser humano, ela se dá através do conflito. Então, como que funciona isso? É gerado um conflito interno. A partir desse conflito interno, você precisa executar um movimento. Você precisa fazer uma ação. Essa ação vai te levar para um ponto de homeostase. O que é homeostase? Equilíbrio, certo? Nesse ponto de equilíbrio, você desfruta de toda a tua verdadeira potência. E aí o que acontece logo depois que você tem essa experiência? Você volta para mais um conflito, certo? Mais um conflito. E aí dentro desse conflito você é forçado a fazer mais um movimento. E aí você volta para o estado homeostático. A vida é isso. Tá bem? A vida na Terra, a vida do ser humano aqui na Terra, não estou falando de outras humanidades, mas estou falando dessa humanidade da Terra, ela é feita, estabelecida, é estabelecido o seu desenvolvimento a partir do quarto raio, certo? Que é a harmonia através do conflito. Então, primeiro, você não vai tratar os seus conflitos internos de uma forma pejorativa, tá? Isso é necessário para o seu crescimento. E foi até uma questão da Gi ontem, né, Gi? Nossa, mas eu tô aqui no processo, tá difícil às vezes e tal, eu tô irritada com isso. Cara, se você tá num ponto de conflito, é exatamente o ponto que você tem como uma necessidade para que você se movimente, tá bem? Então esse é o processo, O conflito ele não é negativo, ele é extremamente necessário para o seu desenvolvimento. Sabe por quê? Porque se você só estivesse em equilíbrio homeostático, tá? Internamente, você não se colocaria em movimento, você não iria crescer. Qual o motivo de você buscar desenvolvimento? Tá bem? Nenhum, você não buscaria. E é muito conhecido dentro do ensinamento espiritual, dentro do conceito esotérico, que caso você vivesse em perfeita harmonia, você não teria motivo nenhum para se movimentar. Então olha que louco, até nisso, né? Eu lembro do meu instrutor Trigueirinho falando muito, para que a gente fosse extremamente grato às forças contrárias, às forças negativas, né? Não entrássemos em contenda com essas forças, mas antes fôssemos profundamente gratos. Porque esses irmãozinhos, com toda a energia que eles colocam em semear a discórdia, em semear o conflito e a negatividade, eles estão nos auxiliando como catalisadores do nosso processo de crescimento. Então, se a gente fosse falar, por exemplo, desses seres negativos que vieram de outros orbes, de outros planetas, e que, por serem muito mais evoluídos, né, no sentido consciencial, vieram para essa Terra para serem catalisadores
da negatividade, se não fossem esses seres presentes aqui, os seres humanos da Terra estariam numa inércia tremenda. Eles foram colocados aqui exatamente para que fossem usados pela divindade como um catalisador, como um impulsionador do nosso próprio crescimento, nos trazendo dificuldades, nos trazendo problemas, nos trazendo conflitos. Então, o que eu quero começar te dizendo? Se você é uma pessoa que quer fugir de conflitos, quer fugir de treta, seja consigo mesmo, quer fugir dos outros, você não está crescendo tanto quanto você poderia, tá bem? Então, qual que é o lance aqui? A gente vai cair para dentro das dificuldades, sacou? A gente não vai temer esses conflitos, tá bem? Na verdade, a gente vai ansiar, a gente não vai ficar criando conflitos para ser catapultado, tá bem? Mas nós vamos estar totalmente abertos e receptivos ao que é conflituoso para nós, ao que é difícil, ao que nos traz um movimento de crescimento. Volto a dizer, a lagarta, ela entra num puta conflito com a própria vida atual dela para que ela se enclausure dentro de um casulo. E depois ela também entra num puta conflito interno consigo mesmo para que ela saia daquele casulo transformada como uma borboleta. Ela faz um puta esforço. Imagina a treta que é para essa borboleta sair de dentro do casulo. Sacou? É muita treta, é muito conflito. Aí você imagina se a borboleta tá lá dentro do casulo, toda confortável, e fala assim, quer saber? Não vou sair não, cara. Não vou sair não, tá tão bom aqui, tão gostosinho. Pra que eu vou me movimentar? Pra que eu vou arranjar treta? Pra que eu vou fazer todo esse esforço? Isso aqui tá tão quentinho e gostoso. Sacou? A maioria das pessoas vivem uma vida totalmente morna e inerte. Elas estão no confortinho da vida delas e acabam evitando tudo quanto é tipo de conflito. Você já viu aquela pessoa que, dentro dos seus relacionamentos interpessoais com outros seres humanos, elas nunca levantam a voz, elas nunca têm uma dificuldade. Cara, isso é uma merda de vida, velho. Você tem que cair pra dentro, você tem que... você não pode fugir dos conflitos. Você tem que entender que o conflito ele é uma catapulta, tá bom? É um catalisador do teu crescimento. Então, a partir de hoje, toda vez que você tiver uma treta com alguém ou tiver uma treta com você mesmo, você não vai fugir, você vai cair pra dentro, sacou? Esse é o primeiro ponto que eu quero te trazer. Você tem que estar muito consciente para isso, cara. Porque toda pessoa que foge de conflito não está extraindo o melhor que a vida tem para dar. E aí eu quero te contar uma historinha do Evangelho de Tomé que eu acho muito, muito interessante, tá? Tava lá Jesus com seus discípulos andando lá na Galileia e aí ele passou por um rapaz que estava ajoelhado orando na frente de uma carroça. E essa carroça tinha uma roda que estava quebrada, né? A roda tinha quebrado. E o que o rapaz fez? O rapaz ajoelhou e começou a orar a Deus. Falou, Senhor, me ajuda a consertar essa roda, né? Me ajuda. Oh, meu Deus, me ajuda. O que acontece? Ele estava na inércia, né? Ele estava evitando o conflito de quê? De arregaçar a manga, cara, e trocar a bagaça. Deus não vai descer para resolver suas tretas. Você é responsável por resolver suas tretas. E aí Jesus não ajudou, tá? Jesus passou com os discípulos e simplesmente cagou pro cara, entendeu? Prosseguiu a sua jornada. Mais na frente tinha um outro cara na mesma situação. As rodas todas quebradas, a carroça carregada e, por sua vez, esse segundo rapaz, ele não estava orando a Deus, cara. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava xingando de tudo quanto é nome. Ô, caceta, viu, velho? Logo agora, no meio da treta. Só que o que ele estava fazendo? Ele estava de todas as formas tentando consertar aquilo. E ele estava lá cortando madeira e lapidando para consertar a roda e tudo mais. E aí sabe o que aconteceu? Jesus olhou para os discípulos e falou assim, vai lá e ajuda o cara. Olha que doideira. Aí os discípulos chocaram, né? Os discípulos viraram para ele, está no Evangelho de São Tomé, tá bem? Que não está no cânone bíblico. Os discípulos depois pararam Jesus e falaram assim, Senhor, por que o Senhor não ajudou aquele homem que estava orando a Deus como o Senhor nos ensina, mas ajudou o cara que estava praguejando ali, reclamando de todas as formas? E aí ele disse, porque aquele primeiro rapaz, ele estava contando só com a força de Deus e não estava fazendo o que era necessário da parte dele. Que era o quê? Arregaçar as mangas e colocar a mão na massa.
não ter medo de entrar no conflito. Agora o outro, ok? O outro, externamente, ele estava totalmente consciente do que Deus queria dele. Qual que era o papel dele? Então não adianta você sempre ficar correndo para soltar as suas tretas para que Deus resolva. Deus te criou para a liberdade, Deus te criou para a dominação, ok? E o que significa isso? Que você tem toda a liberdade e poder de escolha para tomar suas decisões e fazer aquilo que é necessário. Quando você faz o que é necessário, tudo o que é possível através das suas mãos, a graça desce e completa aquilo que pelas suas próprias mãos não pode ser feito. Faz sentido para vocês? Tá claro? Tá claro até aqui? Coloca aí para mim nos comentários. Não deixa de comentar porque isso ajuda. Mete o dedo no coração sem dó, manda comentário porque isso é importante, tá bem? Mas deixa eu ver aqui o que a Titia G falou aqui em cima. É isso. O mal também serve o bem. Exatamente. Eu comentando aqui sem querer, ó. Mas percebi que esse nosso processo aqui evita que a vida mande conflitos desnecessários para nós fazer mexer. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Então, contada essa história, né? Contextualizando, eu quero que você assuma tuas tretas e cai para dentro, beleza? E o que é, de fato, essa ativação que destrói o conflito interno, beleza? Entendemos o lugar do conflito, tá bem? Mas agora eu quero te mostrar o que você precisa ativar dentro de você para que você saia desses processos de conflito e entre no estado homeostático. Não é porque o conflito é positivo que a gente vai viver dentro dele. Não é isso que eu estou falando, tá? É necessário esse desenvolvimento cíclico. Então você entra dentro do conflito, você recebe o conflito, mas você resolve o conflito. Entra no estado de desfrute, recebe a energia do divino para que você possa ir para um próximo nível e resolver uma próxima treta mais profunda. Beleza? Até aqui? Tranquilo. Vamos em frente. Então, qual que é essa ativação que destrói o conflito interno? É a ativação do teu coração. A partir do momento em que você acessa essa potência que existe dentro do seu coração, do seu chakra cardíaco, você começa a entender que no coração tudo está incluído. O coração, ele é inclusividade, sacou? Quando você entende que o coração é inclusividade, você começa a entender que não tem nada fora do lugar. Na sua vida, no mundo, na criação inteira, não tem nada fora do seu lugar, ok? E você só consegue entender isso quando você ativa o seu coração. Quando você ativa o coração, até o que é mais terrível para a sua vida, você entende através da sabedoria que aquilo está incluso no seu programa de desenvolvimento criado por Deus. Ok? E aí, mais uma historinha? Vamos contar mais uma historinha? Eu lembro que no livro do Trigueirinho, um dos primeiros livros da obra dele, que chama Os Raios e a Energia, né? Que é muito louco, né? Nem estava combinado de eu falar sobre os raios aqui. Mas existe uma história muito louca, né, que representa muito bem o que é a ativação da energia do coração. Tinha um certo sábio que morava numa vila, né, super respeitado, e toda a vila via ele como um grande mestre, como um grande professor. E aí chegou lá, era uma comunidade pequena, e aí tinha uma moça. Essa moça, ela namorava escondido da família. E o que aconteceu? Essa moça acabou se relacionando sexualmente com o seu companheiro ali, né? Seu cônjuge, o seu namorado, não sei exatamente isso, mas não importa também. Ela se relacionou sexualmente com esse rapaz e ela acabou engravidando. E aí o que ela fez? Para ela não chocar a família dela com aquele relacionamento escondido que ela estava tendo, ela disse que quem tinha engravidado ela era aquele sábio. E aí a família ficou revoltada, a vila ficou toda revoltada. A galera começou a falar um monte de merda pro sábio da vila e tudo mais. E o sábio, cara, ele ficou olhando e falou, então eu sou pai dessa criança? Tá bom. Ele aceitou aquela culpa. E aí o que aconteceu? Quando a criança nasceu, como a família não tinha condições de criar aquela criança e também tinha muita raiva de toda aquela situação,
eles pegaram aquela criança e levaram ela para o sábio. Falou assim, a partir de hoje essa criança não é nossa responsabilidade, é sua. E aí ele virou para a família, então essa criança é responsabilidade minha? Tá bom. E aí ele começou ali, ele não criou nenhum tipo de resistência àquele conflito, àquele problema. Ele simplesmente recebeu aquele problema, aquela questão, tá? E começou a trabalhar naquilo. E ele começou a criar a criança com todo o amor, com todo o carinho que ele tinha dentro do coração. Quando foi passando, né? Passou alguns anos, ele já estava ali, a criança já estava completamente apegada ao sábio, estava vivendo ali com aquele que ele considerava ser o pai dele, né? E o que aconteceu? Depois, né, desses 2, 3 anos ali que a criança já estava um pouquinho maior, a filha começou a ficar tão arrependida que ela decidiu contar a verdade para a família. E aí, a partir do momento em que ela contou a verdade para a família chegou no sábio, pediu perdão e pediu para que a criança fosse devolvida. E aí o sábio, quando olhou aquela questão, né, muita gente nesse local falaria, não, agora a criança está comigo, eu vou criar, eu já estou apegado e tudo mais. O sábio virou assim, então não é meu filho? Vocês querem criar essa criança? Tá bom. Ele concordou e com a mesma facilidade que ele recebeu a criança, ele deixou que a criança fosse levada. O que significa essa história, cara? Uma pessoa que ela tem o seu coração ativado, ela vai aceitar toda e qualquer situação que a vida lhe traz com bom ânimo, certo? E isso, qual que é a palavra que traduz isso? Aceitação. Para você saber que você está com o seu coração ativado, você está vibrando na profunda aceitação, certo? Na profunda aceitação. Quando você está vibrando na aceitação, todas as situações você recebe da melhor forma possível. Muito paciente, né, Leandrão? Muito paciente. Eu já ia mandar para aquele lugar, cara, com certeza. Não tem essa sabedoria. Mas qual que é o lance aqui, tá? Não é, você não tem que emular a postura do sábio. Até a gente chegar nessa postura leva muito tempo. E se você ficar desejando chegar nesse ponto, você vai criar mais conflito do que, de fato, perceber ou resolver toda essa questão, tá bem? Então não tente ser algo que você não é, tá? Você não vai emular, você vai entrar no seu processo. Então responda aos conflitos da forma que você puder. Se o conflito que a vida tá te trazendo te faz mandar uns palavrão, manda os palavrão. É tua forma de lidar, tá bem? O que você não pode fazer é fugir do processo, tá bem? Se você foge do processo, você não está fazendo o movimento necessário, você não está ativando o seu coração. Ok? Por mais que te doa, por mais difícil que seja, sempre dentro desses momentos de conflito, se coloque nas mãos do divino e fale, Senhor, tá me rasgando, tá me fazendo chorar, tá me deixando em choque, eu não tô conseguindo lidar, mas põe a sua mão sobre mim e me mostra como que eu posso aceitar todo esse processo, tá bom? É exatamente, Gi, sabedoria vem por experiência, certo? Você só vai chegar a ser sábio quando você passar por todos os conflitos e dificuldades inerentes da alma humana, ok? E como que você vai resolver os conflitos internos? Através da ativação do coração. O coração ele é inclusivo, não existe nada que não está dentro do coração. E o coração, o nosso próprio coração, nada mais é do que um reflexo do coração do divino. Você já viu alguma vez na sua vida Deus renegar alguém? Nunca. Isso nunca vai acontecer, né? Por mais que existam esses pregadores por aí que falam que Deus condena ao inferno eterno, isso não é uma realidade. Não existe algo como isso, ok? O que existe é você colher os frutos da tua própria semeadura, dentro da tua eternidade, tá bem? Você é um espírito imortal e eterno. E você vai viver para sempre, ok? Você vai viver para sempre, colhendo os frutos que você semeou. Entende? Então Deus nunca vai te renegar. Ele nunca vai te punir eternamente. Na verdade, nem é Ele que te pune, tá bem? Ele criou um universo ordenado, organizado, regido por leis. E dentro dessa organização existe uma lei que se chama karma. Ação e reação. Sacou? Não, você não está sendo punido por Deus quando você encontra dificuldades. Você está simplesmente
colhendo aquilo que você semeou. Quando você vira essa chave, você entende que você não está sendo punido, aí o jogo começa, ok? Você começa a entrar na vibração do coração, que é a aceitação, beleza? Então coloca aí para mim. Estou compromissado em ativar o meu coração. Coloca nos comentários aí, faz um compromisso comigo, com Deus e consigo mesmo, através do seu comentário. Fala assim: eu estou disposto, eu estou completamente engajado em ativar o meu coração. Beleza? Esse é o ponto aqui dessa aula. E como que você vai fazer isso? Como que você vai ativar a sua aceitação? Porque é muito bonito, né? É muito bonito a gente falar sobre aceitação, sobre qualquer assunto, cara. E não dá uma forma prática de acessar isso, né? Para mim não faz sentido. Você vai ver que todas as minhas aulas, elas sempre entram em um contexto prático, um como fazer, certo? Não adianta, e aí eu já começo a te instruir no sentido do transbordo, que se você não mostra para as pessoas como fazer as coisas, não adianta você filosofar. Não adianta você falar as coisas mais bonitas do mundo se você não está disposto a mostrar como fazer. E eu lembro disso dentro da minha própria experiência espiritual, como eu já relatei aqui para vocês. Eu lembro quando eu entrei no espiritismo com 12 anos, comecei a trabalhar lá no Lela, no Lar Espírita Luz e Amor, em Diadema. E cara, todo o processo que eu fiz ali dentro do Lela era uma busca por ferramentas. Eu virava para as pessoas e falava assim: cara, eu concordo com tudo que vocês estão falando. É lindo essa questão de reforma interna, reforma íntima, certo? Mas como que eu faço isso? Como que eu faço essa reforma interna? Ninguém sabia responder. Ninguém tinha uma ferramenta prática. E aí o que eu estou falando aqui para vocês? Estou falando sobre aceitação. É bonito. Vocês estão concordando comigo, né? É lindo, é inspiracional. Mas isso não é ativacional. Eu não quero só te inspirar. Eu não quero só te motivar. Na verdade, não inspirar. Mas eu não quero apenas te motivar. Se fosse para te motivar, eu te dava um livro de autoajuda. Isso não resolve a tua vida. Isso só te torna mais obeso mental. Motivação só traz mais obesidade mental. É uma coleção de conhecimentos que não servem para nada na sua vida. Sacou? Motivação não presta. O que presta? Ativação. Ativação. E como que você faz isso? Aprendendo ferramenta. Aprendendo ferramenta. Se você não tem ferramenta, você não ativa o seu verdadeiro estado. Sacou? E aí, o que eu quero te falar hoje? Eu não vou passar essa ferramenta aqui, tá bem? Eu vou gravar um vídeo porque é uma prática onde você tem que ver todo o meu corpo, você tem que ver uma série de movimentos, tem uma música específica para você praticar. Então eu vou gravar um vídeo à parte com a técnica para que você possa praticar no seu dia de hoje essa tarefinha, tá bem? Mas eu vou explicar qual que é o conceito dela. Eu quero que você entenda que o ativo mais importante do mundo, e hoje o Marçal falou isso na live das 4h52, o ativo mais importante que existe no mundo hoje é a sua atenção. Então, todas as mídias, todo o sistema criado hoje no mundo, ele está buscando atrair a sua atenção, te impactar de tal forma emocionalmente que você vai colocar a sua atenção nas coisas que essa elite deseja. Sacou? Então o ativo mais importante que existe no mundo hoje é a atenção. E você quer saber por que a atenção é o ativo mais importante do mundo? Porque onde você coloca a sua atenção, onde você coloca o seu foco, as coisas prosperam, as coisas crescem. Pega esse código. E isso já é conhecido, tá? Não é uma coisa nova, tá? Não é uma coisa nova. Isso já é conhecido desde o Império Chinês mais antigo que você possa imaginar. Quando as pessoas falam, por exemplo, de Tai Chi Chuan, já viu essa prática? Que é uma arte marcial interna. O que eles fazem? É um trabalho de desenvolvimento energético. E qual que é o fundamento do Tai Chi Chuan, por exemplo, ou do Qigong, ou de outras artes marciais internas?
é você desenvolver dois aspectos da tua capacidade, da tua potencialidade. Primeiro, a tua atenção. Segundo, a tua intenção. Sabe o que a atenção e a intenção é capaz de fazer? Ela movimenta a tua energia. A partir do momento que você toma consciência de que a tua energia é coordenada, é guiada, guiada de fato, tá? É guiada pela tua atenção e intenção, você virou uma chave no teu jogo. A tua atenção e a tua intenção direciona a sua energia. Ok? Direciona a sua energia. Então, a partir do momento em que eu, por exemplo, aqui, me coloco em uma postura de meditação e eu faço uma respiração. E coloco a minha atenção no meu chakra cardíaco, bem no centro do meu peito. E também trago, junto com a minha atenção, uma intenção de borbulhar a minha energia nesse local, isso já está acontecendo. E não está acontecendo porque eu acredito que está acontecendo. Isso está acontecendo apesar da minha crença. É uma realidade espiritual e energética, onde eu coloco a minha atenção e intenção, aquilo borbulha, aquilo fumega, tudo responde, ok? Tudo responde. O que significa? A minha atenção e minha intenção, ela tem um magnetismo tão poderoso que ela reúne as partículas materiais. Okay? Eu coloco a minha atenção e a minha intenção. Essa força começa a magnetizar partículas materiais para que se manifeste materialmente aquilo que eu tenho intenção, aquilo onde eu estou colocando a minha atenção. Pesado, né? Pesadíssimo. Se você entender isso, cara, teu jogo vira. Faz sentido? Coloca aí para mim nos comentários. Faz sentido. Para eu saber que você está me acompanhando. Então, quando eu coloco a minha atenção no coração, a coisa começa a fumegar, a coisa começa a borbulhar, a coisa começa a acontecer. E é assim que eu ativo o meu coração. Então, toda vez que eu estiver dentro de um estado de conflito e está difícil de eu lidar com todo aquele processo, sabe o que significa? A sua atenção e intenção está toda voltada para aquilo que é o teu poder pessoal apenas. Até o dia de ontem, nós viemos trabalhando dentro dos chakras, dentro do sistema mais inferior do ser humano. Chakra de base, chakra sexual e chakra do plexo. Essas três energias, elas dizem respeito à contraparte humana do ser humano. Se nós fôssemos fazer uma correlação, uma analogia entre o nosso sistema de manifestação da personalidade e esses chakras, qual seria a resposta? O nosso chakra de base, ele está ligado ao nosso corpo físico. O nosso chakra sexual do elemento água está ligado às nossas emoções. E o nosso chakra do plexo, do elemento fogo, está ligado à nossa mente. Então todo esse sistema, essa trinca, ela está totalmente ligada à nossa contraparte humana. Quando a gente chega no coração, essa é a primeira vez que nós começamos a ativar uma energia que não diz respeito apenas à nossa própria humanidade, mas sim a pontos mais profundos de consciência. E não é à toa que o coração é o meio do caminho, é o elo de ligação entre os chakras inferiores e os chakras superiores. Uma coisa importante aqui de te falar, quando eu digo chakras inferiores, eu não estou falando de forma pejorativa, dizendo que isso é negativo, tá bem? Porque existem muitas pessoas, e eu fui uma delas, que trabalhava muito nas questões espirituais, estava ali super conectado com os chakras mais altos, com tudo aquilo que dizia respeito aos chakras mais altos, e ignora os chakras mais baixos. Só que aí eu tenho uma revelação para você. Sua energia não circula se você não trabalha todos os seus chakras. Sua energia não movimenta. Você não vai ativar sua plena potência se você não ativa todo o seu sistema energético. Isso não acontece. Sacou? Então você tem que estar consciente de todos esses pontos.
A tua energia não vai subir para o coração antes de você ter um corpo físico, um corpo emocional e um corpo mental muito bem estruturado para que esse crescimento tenha suporte. Sua energia não vai subir se você não está olhando para isso, tá bem? Então, até aqui no Retiro Digital nós trabalhamos esses 3 sistemas. E a partir de agora a gente passa para o coração, ok? Então, qual que é a intenção aqui? Toda vez que você estiver dentro de um processo de conflito, ok? Quer dizer que você está trabalhando com essas situações externas através apenas do teu sistema de chakras inferiores. E quando eu falo chakras, não estou falando desse ponto de vista místico. Estou falando de estados de consciência, tá bem? Se você está indo para cima dos seus conflitos apenas através do seu corpo físico, da sua emoção e da sua mente, você não vai conseguir ser capaz de resolver esse conflito. Porque os conflitos você não resolve apenas com esforço humano. É um conjunto entre o esforço da sua personalidade humana em conjunto com o esforço da sua personalidade espiritual e divina, que é ativada a partir do seu coração. Então, toda vez que você estiver em conflito interno, ok? Você tenha consciência de que para resolver isso, você precisa fazer um esforço humano para colocar a sua atenção e intenção nesse lugar. Então, como que eu resolvo? Vou te dar a prática aqui. Simplesmente, senta em meditação, fecha os olhos, respira e coloca toda a tua atenção no teu coração. Faça com que isso comece a esquentar e vai esquentar. Vai esquentar. Esquentar fisicamente. Você vai sentir um calor nessa região. Se você sustentar por 5 minutos, você já vai começar a sentir o borbulhar. Se você fizer uma prática como essa em 30 minutos, eu desafio você a fazer algo assim e não sair do conflito. Não tem possibilidade. Se você sustenta uma prática de atenção dentro do seu coração, não tem como o conflito se sustentar. Isso vai ser dissolvido. Porque o coração é um fogo. O coração é um fogo espiritual. E não há conflito que resista ao fogo do coração. Pegou essa chave? Pegou? Se pegou essa chave, você fala assim: estou me apropriando dessa chave. Coloca aí para mim nos comentários. Estou me apropriando dessa chave. Isso aqui que eu estou te dando não é meu mais, é seu. Você precisa se apropriar desse conhecimento e transformar isso em sabedoria. Porque até esse momento você pode concordar comigo, ok? Mas isso não vai passar de mais um conhecimento que, se você não praticar, que você não executar, vai ser um conhecimento inútil, que só vai servir para te tornar cada vez mais um obeso mental e você ficar batendo várias punhetas mentais. Isso não resolve nada. Isso não resolve nada, sacou? Você tem que partir para cima da ativação. Você precisa transmutar conhecimento em sabedoria. E isso só vem através da experiência. E experiência é prática. Experiência é execução, tá bem? Então, eu te desafio a, dentro de um momento de conflito, você executar isso aqui que eu tô falando. E eu te garanto, tá? É uma garantia que eu te dou. Esse conflito não vai prevalecer. Ele não vai conseguir se sustentar a partir do momento em que você fizer isso. Essa chave é sua, beleza? É isso aí, rapaziada. Se apropria porque é de vocês, tá bem? Toma posse. Eu tomo posse dessa chave. E aí, o que eu vou fazer? Você já tem aqui uma sugestão de prática simples, tá bem? Essa já é um prelúdio da tarefa que você vai ter. Aqui você já tem uma prática, tá? Você saiu apenas da teoria, que é muito bonita, de aceitar as coisas da vida, e você viu agora como que você faz isso na prática, certo? Fecha os seus olhos, respira fundo e toda a tua atenção é voltada para o coração. É isso, tá? Só que o que eu vou fazer para a tarefa de hoje? Eu vou te passar uma meditação, um combinho, tá? Um pedacinho. Não vou te passar a meditação inteira, porque durante todo esse trajeto que a gente vai fazer, a gente vai escalando, a gente vai agregando ferramentas. E quando você chegar no 21º dia, você vai ter muitas meditações assim brutais, cara, para você praticar.
Mas até esse momento eu só vou passar combos, pequenos combos, para que você vá se acostumando, para que lá no final, quando eu te der as técnicas completas, você não surte, tá? Então a gente vai preparando o caminho para que também nem, né, todo esse seu sistema tridimensional, corpo, mente, emoção, não fique chocado ao ponto de você paralisar. Então eu vou te dar um combo de uma meditação chamada Anahata Chakra, tá bem? Que é para ativação do seu coração. Esse vídeo vai estar gravado. Assim que eu finalizar a live, eu vou gravar esse material. E esse vídeo vai estar disponível lá no meu IGTV, no feed do meu Instagram, para você aprender a técnica e executar a sua tarefa, tá bem? Vamos dar uma repassada aqui em quais as tarefas de hoje? Bom, despertar antes do sol. Check, concluímos. Tomar banho gelado. Check, concluímos, certo? Esse é o segundo desafio. Jejum até o meio-dia. Estamos na missão, certo? Estamos nessa missão do jejum até o meio-dia. E ó, vou te falar, eu tô numa jornada. Se você tá reclamando com essa questão de jejum, eu vou te dar um impulso aqui, tá bem? Eu tô participando do pior ano da minha vida com o Pablo Marçal e uma das nossas tarefas é uma refeição apenas por dia. Então a minha refeição, a última refeição que eu fiz foi ontem às 13 horas. Eu não como desde ontem às 13 horas e eu só vou me alimentar às 13 horas novamente. Ok? Então ontem eu fiz 15 horas de jejum e hoje eu estou partindo para 24 horas de jejum, certo? Eu já tive a oportunidade de passar por uma prática de jejum, foi meu máximo, tá? 4 dias de jejum. Primeiro dia é difícil, segundo dia é infernal, terceiro dia é uma loucura. Você não entende, você não dá conta de entender o que acontece, porque o terceiro dia começa a acontecer uma coisa absurda. No quarto dia, você nem sente falta mais do alimento. Sabe por quê? Você começa a conhecer novas fontes de energia. E Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de nosso Deus, nosso Senhor. Sacou? Você começa a descobrir novas fontes de energia dentro do seu corpo. Porque a partir do momento em que o corpo não tem mais aquela reserva de alimentação que ele está tão acostumado, primeiro ele vai criar uma série de dificuldades, né? Dor de cabeça, dor de estômago, irritação, vai causar uma série de coisas dentro do seu organismo para que você busque o alimento. Por quê? Ele entra em alerta vermelho. Ou se você não se alimentar, você vai morrer. É uma questão de sobrevivência. E essa é uma resposta do nosso cérebro reptiliano, tá? Quando você entra nesse estado de emergência, o cérebro reptiliano... Já viram aquele filme Divertidamente, quando a raivinha toma conta? Cara, é o quê? É sinal de emergência, é sirene tocando e pé, pé, pé. É desesperador, cara. O cérebro reptiliano, ele vai querer essa resposta, porque ele quer sobreviver a qualquer custo. Mas o que você tem que vir? Você tem que vir com o seu neocortex, que é o cérebro mais evoluído do ser humano, é o cérebro racional. E você vai falar para ele, calma, tá tudo bem, vamos em frente. Você vai dar o comando, você vai resistir a essa necessidade do reptiliano. E você vai, com o seu cérebro humano, com o seu cérebro racional, você vai conduzir o cérebro reptiliano e vai falar, tá tudo bem, é só hoje. E a partir disso, cara, você vai ativar fontes de energia que você desconhece. Jesus ficou 40 dias no deserto e você não dá conta de ficar sem comer um dia. Pelo amor de Deus, hein? Vamos lá. Olha o quanto de potencialidade que você não tem conhecimento. Olha o tanto de força que você desconhece ao seu próprio respeito. Você não conhece a sua potência. Jesus ficou 40 dias no deserto sem comida e sem água e você não dá conta de ficar 4 horas sem comer. Doideira, né? Doideira? Por isso que você ignora tudo aquilo que existe enquanto potencialidade dentro de você. Porque você não se arrisca, você fica sempre na zoninha de conforto. Esse retiro digital é exatamente a possibilidade de você sair completamente da zona de conforto. De você ativar a tua verdadeira potencialidade. Sacou? Esse é o nome do jogo. Então, jejum até o meio-dia. Beleza? E aí, quais são as técnicas que você já tem na mão? Quais são as ferramentas? Né? Quarta tarefinha, fazer o grounding e dissolução de couraças emocionais. Segunda tarefa, né? No caso, a nossa quinta, tá bem? Aqui eu tô falando de técnica. É a segunda técnica, mas é a quinta tarefa do seu dia. Você vai dançar. Então olha que louco, você já começa a criar uma meditação super potente. Você fica 10 minutos fazendo ground e desbloqueio das couraças emocionais, depois você fica mais 10 minutos dançando livremente da forma mais retardada e doentia que você conseguir, depois você fica mais 10 minutos
ativando o seu poder pessoal através do Haka. Esse foi todo o caminho que nós fizemos até ontem. E aí, depois que você fizer o Haka, que é a sexta tarefa do seu dia, você vai executar a meditação, o combo de meditação de ativação do coração que eu vou te passar lá nesse vídeo especial que eu vou gravar e vou postar lá no meu IGTV e vai estar disponível para você, beleza? Esse é a sua sétima tarefa do dia de hoje. Então, 7 coisas você tem que cumprir. Despertar antes do sol, banho gelado, jejum até meio-dia, ground mais desbloqueio emocional, dança, poder pessoal com Haka e ativação do chakra cardíaco. Beleza? Esse é o seu dia. E eu vou falar, cara, quando você terminar, se você fizer um atrás do outro, tá? Eu já começo a te... Não precisa, tá? Você pode fazer espalhado entre o seu dia. Mas se você fizer esse combo, um atrás do outro, tá? Vai dar 40 minutos, né? 10 minutos em cada uma. Você vai ficar chocado quando você terminar. Você vai ficar chocado com o estado da sua mente. Você vai ficar maluco. Ah, tem a oração. Bem lembrado, Mônica. Oração. Importante. Então são 8, tá? Todos os dias, né? A oração. Eu já fiz a minha, espero que você tenha feito a sua também. Tá bem? Isso aqui é logo no início do dia, tá? Antes até aqui dessa nossa live. Então são 8 tarefas que você tem, tá bem? 8 tarefas. Dentro disso, quando você terminar essa prática, se você quiser fazer um combo, né? Unir todas as técnicas e ferramentas até aqui, você vai fazer uma prática de 40 minutos e você não vai entender mentalmente o que vai acontecer com você. Que você vai falar, cara, que doideira, velho. Eu tô na plena potência. Olha aí, você vai sentir uma energia tremenda, tremenda quando você executar isso, beleza? Bom, essa é a ferramenta. Eu não vou estender muito mais, porque hoje o dia vai estar extremamente puxado e eu quero poder gravar esse vídeo rápido para vocês, para que vocês não percam a energia aqui da aula, beleza? Então eu vou finalizar com um CTA, vou fazer uma chamada para você agir nesse momento, tá bem? Eu vou encerrar essa live, ok? Vou encerrar ela, vou salvar ela no meu IGTV, vou deixar disponível lá para vocês como sempre e vou me colocar a gravar esse vídeo. E aí o que você vai fazer? O que eu espero de você a partir desse momento? Lembra, é uma troca, tá? Eu te entreguei bastante e agora você vai entregar alguma coisa para mim também, porque existe um equilíbrio, tá? E isso até serve para pessoas que, por exemplo, trabalham e tem medo de cobrar, tá? E tem medo de vender as coisas que faz, certo? Você tem que entender que toda vez que você dá alguma coisa para uma pessoa e você não cobra de alguma forma, você está fazendo essa pessoa se tornar manca, tá? Ela não vai entender, quando ela não paga de alguma forma algo que você está dando, seja de que forma for, ela vai estar capenga, você está deseducando essa pessoa. Porque o universo é um processo de dar e receber, tá? Então, eu te dei muito e agora eu também quero receber. E o que você vai fazer para me pagar tudo isso que eu estou te dando aqui? Você vai pegar essa live ou o exercício do Anahata Chakra, tá? Ou qualquer vídeo de ferramenta que eu gravei para você e você vai postar no seu Stories. E você vai desafiar novas pessoas, tá? Eu sei que provavelmente muitos que estão aqui já fizeram esses desafios, já chamaram outras pessoas e está sim chegando muitas pessoas novas no meu perfil. Fico muito feliz com isso porque é uma possibilidade de atingir e levar essa mensagem para mais pessoas, ok? Então eu sou extremamente grato a você por isso. Mas agora você vai convidar 3 novas pessoas, tá? Ah, mas meu círculo íntimo é muito pequeno. Que se dane, você tem um monte de seguidor, cara. Anota as pessoas que mesmo que não tenham contato mais íntimo com você, convida pessoas que estão ali nesse segundo círculo, tá? Que é um círculo um pouco mais distante. Convida. Nosso compromisso é fazer com que outras pessoas cheguem nisso. Lembra que você já é um elo na corrente, tá? Você já é um elo na corrente. Que corrente é essa? Uma corrente de transformação que está sendo ativada dentro do Retiro Digital. Beleza? Então a tua missão aqui nesse momento é transbordar tudo isso que você está vivendo dentro do retiro na vida de outras pessoas. E não existe forma melhor de você fazer isso do que chamando a galera para a responsabilidade, chamando a galera para a execução, tá?
Você pode abrir uma live e filosofar muito sobre o que você está aprendendo. Isso é bom? É ótimo. Não deixe de fazer. Mas não existe nada melhor do que você chamar a pessoa para ativação, do que você convidar a pessoa para execução. Tá bem? Não existe nada melhor. Porque a filosofia, ela pode concordar e achar muito bonito tudo que você está falando. Mas se ela não executar, se ela não tiver a possibilidade, a ferramenta na mão para fazer, não vai mudar nada na vida dela. Vai ser só mais um conhecimento e ele vai ficando cada vez mais obeso mental, tá bem? Então, dito isso, vou finalizando essa live por aqui. Te desejo um excelente dia. Que Jesus, que Deus, que todo o universo maravilhoso derrame as tuas bênçãos sobre a tua vida, sobre a nossa vida. E que dentro dessa jornada do Retiro Digital, a gente possa encontrar muito mais conexão. A gente possa conhecer ferramentas para nos equilibrarmos durante essa jornada e principalmente transbordarmos na vida de outras pessoas. Tá bem, meus amados? Tamo junto demais e eu vou finalizar com 2 avisos. 12h12, tá? 12h12, um horário extremamente sincrônico. Eu vou receber uma querida aqui, que é a Clarissa. Eu vou entrar numa live em colaboração com ela, onde nós vamos falar sobre integração entre os sagrados feminino e masculino, tá bem? Se você tem interesse por esse tipo de assunto, esteja aqui ao vivo comigo às 12h12, porque a parada vai pegar fogo, viu? Essa mulher tem uma potência, ela é muito doida. Se você for lá no Instagram dela, uma das coisas que eu mais me atraí pelo trabalho dela é a disponibilidade e a comunicação potente que ela tem. Tem muita coisa louca no Instagram e você vai ver que ela não tem medo de se expor ao ridículo. E foi uma das coisas que eu falei pra ela, né? Ela vem e faz o que tem que ser feito, sacou? E a partir do momento que a gente tem, como diz, intimidade com o ridículo, não tem nada que nos pare. Então eu vou trazer ela aqui para falar com vocês dentro do Retiro Digital sobre integração entre sagrado feminino e masculino e toda essa potencialidade de se manifestar na vida. Não ter medo do ridículo, tá bem? Então a gente vai fazer uma puta live hoje para você dentro do Retiro Digital falando sobre essa integração entre os sagrados, tá bem? E 21 horas, deixa eu ver se tá aqui a aula. Peraí. E às 21 horas nós temos, acho que o 3º episódio da Jornada do Fim dos Tempos. Eu vou te mostrar hoje, às 21 horas, 5 habilidades úteis para o fim dos tempos, tá bem? 5 habilidades que você precisa desenvolver para viver com mais harmonia dentro da transição planetária. Então eu tô falando pra você, hoje o dia tá puxado, hoje o dia tá pauleira. E se você estiver me acompanhando aqui, hoje esse dia vai te deixar chocado, porque essa é só a primeira live do dia. Temos mais 2 momentos aí em conjunto, tá bem? Fora as práticas, fora as tarefinhas que a gente tem para executar. Então esse dia vai ferver. Tamo junto? Vamos que vamos, família. Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser.